tema da família, a temática da família, é sempre necessária, bem-vinda, apropriada para a vida da igreja. Tenho dito que aquilo que se prega, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que se prega a respeito da igreja, se aplica à família. E aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia fala, e aquilo que pregamos a respeito da família, se aplica também à vida da igreja. A igreja, na verdade, é uma grande família. Quando o pastor impede a bênção apostólica, ele se refere à igreja como uma grande família de Deus espalhada sobre a face da terra. E é assim também que Deus nos vê, como uma grande família. E a igreja é composta também de famílias. Então é preciso que trabalhemos com as famílias. Famílias abençoadas abençoam a igreja. E é sobre isso que eu gostaria de falar também nesta noite. Famílias abençoadas abençoam a igreja. Isso, pode colocar o slide seguinte. Isso. Famílias abençoadas abençoam a igreja. E nesta noite nós vamos estar atentos à história de uma determinada família. Uma família diferente. Não é uma grande família. Uma família composta apenas de 2 pessoas. Durante algum tempo na vida, nós somos um lar de 2 pessoas, né? Como Samuel e Rebeca, começando a caminhada, né? Algumas famílias são famílias de uma só pessoa, né? Que vivem solteiros. E Paulo viveu essa realidade, o apóstolo Paulo, né? Ele optou pelo celibato, ele ficou solteiro por toda a sua vida, né? E existem também famílias onde apenas a mulher que cuida do seu filho, né? Viúva ou mãe solteira que conduz a sua família com toda a dignidade, conduzindo ali também a educação do seu lar. E às vezes também a família onde apenas o homem e seus filhos estão vivendo, né? Quando alguma coisa acontece na família, ele permanece sozinho, conduzindo lá ao lado dos seus filhos, sendo pai e mãe, né? E é uma tarefa muito difícil. Na Bíblia, meus irmãos, há muitas famílias que foram bênção, grande bênção para a igreja de Cristo do primeiro século. Na Bíblia nós vamos encontrar testemunhos, exemplos de famílias que marcaram as páginas das Sagradas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Que famílias nós podemos lembrar, vocês poderiam lembrar, por exemplo, no Antigo Testamento, que marcaram as páginas bíblicas, marcam também as nossas vidas, quando lembramos de suas histórias? Lá no Antigo Testamento primeiro, né? No Antigo Testamento, Marco Maria está louco no Novo Testamento. Como? Abraão, Sara. Interessante que Abraão marca tanto, a ideia é uma família que marca tanto. E o que a Bíblia fala a respeito dessa família? De Abraão, quem lembra? Exatamente. Em ti serão benditas todas o quê? Todas as famílias da terra. Uma família abençoando outras famílias pela fé, abençoando outras famílias pela salvação, que passou a ser transmitida a partir de Abraão, da fé de Abraão. Então, que outra família nós lembramos ali? Oi? Noé e sua família, também com a pregação tremenda ali de salvação, né? Um testemunho de confiança
A Bíblia diz que até aquele tempo apenas o vapor subia e umedecia a relva, a terra, e dali ela se alimentava, né? Imagine então o absurdo que era crer que o dilúvio viria, né? Uma família que marcou realmente a família de Noé. Você lembra de alguma outra família? Alguma outra para a gente deixar no Antigo Testamento? De Moisés, né? Moisés, uma família, meus irmãos, que zela por todos os membros, mas zela e cuida, né? Lembra de a primeira família, né? Tem a primeira família, Adão e Eva, seus filhos Abel, Caim. A Bíblia nos dá a entender que houve outros filhos também depois, até daí também a multiplicação da humanidade, né? Mas na família de Moisés, é impressionante o cuidado deles com relação a todos os membros da família. Naquele momento, quando Moisés estava ameaçado, né, a vida dele estava ameaçada, a família então engendrau um plano, um projeto para salvar aquele menino, né? E realmente é um testemunho tremendo, né? De estratégia, de cuidado, de zelo pelos membros da casa, lembrando aquilo que Deus requereu de Caim. Onde está teu irmão? Caim, onde está teu irmão? Lembra a resposta dele? Qual foi? Sou eu o matador do meu irmão? A pergunta retórica, na verdade, tem uma resposta positiva. Sim, você é guardador do seu irmão, sim. Você é responsável por ele, sim. Como nós somos também responsáveis uns pelos outros, né? Então, a família que marca realmente a família de Moisés. E eu lembro também da viúva de Sarepta, né? Que ela traz a viúva e uma criança, provavelmente seu neto ou neta, e recebeu a ordem de Deus através do seu profeta para que alimentasse, fizesse um bolo, né? Ali com o que restava de azeite e farinha. E ela dizia: vamos fazer, só temos isso aqui, depois vamos comer e morreremos, né? Porque não há mais nada para comer. Mas ainda assim ela foi obediente àquela palavra do profeta, e Deus abençoou aquela casa. E nunca faltou àquela casa o azeite e a farinha para que eles se alimentassem. Um tempo de grande fome. Eles foram, deram um testemunho ali também de hospitalidade, de cuidado com aquele que chega à sua casa. No primeiro momento, a preocupação, mas depois a confiança se estabelece. Exemplos, meus irmãos, que nós encontramos no Novo Testamento. Já foi mencionado pela irmã Maria Lúcia, Marta, Maria e Lázaro, né? Nós temos também ali a família de Pedro. Temos a família de Lloyd, né? Eunice, Lloyd e Timóteo, irmãos de Bíblia aí, né? Muito bem. Que outra família vocês seriam capazes de lembrar ali? Família de Jesus, né? Família de Jesus também. Quantas famílias, meus irmãos, foram usadas por Deus nas páginas da Bíblia, ao longo da história e nas igrejas? Quantas igrejas que nasceram na varanda da casa de uma família? Quantas igrejas? Muitas igrejas. Eu mesmo, meus irmãos, comecei a pregar numa igreja aos 14 anos, meu primeiro sermão, aos 14 anos, na varanda de uma casa, e hoje uma grande igreja lá em Cametá. Trabalho dos embaixadores do reino. Eu lembro da gente todo domingo às 4 horas da tarde fazendo culto, pregando na varanda daquela casa. Quantas famílias, meus irmãos, que abriram as portas da sua casa para o trabalho de Deus? A igreja de Cristo no primeiro século se reunia nas casas também, não nos templos. Não havia templos, não havia construções suntuosas, grandes, confortáveis, como nós temos hoje. É por isso que as casas se tornaram, meus irmãos, naquele momento, uma santa estratégia para a evangelização, para o crescimento da igreja. E eu gostaria que, nesta oportunidade, quando veio de volta da Convenção Batista Brasileira, que tem como tema a família, este ano de 2014, eu quero destacar uma família que foi usada por Deus para ser uma bênção na igreja. Mas eles foram usados por Deus para ser uma bênção na igreja, não apenas na igreja deles, mas
e que podemos, sem dúvida alguma, aprender com ela alguma coisa nesta oportunidade. Pelo menos 3 igrejas foram abençoadas através da vida deste casal. Eles não tinham filhos, Deus não lhes deu filhos, mas Deus lhes deu disposição e paixão pela igreja de Jesus, a qual eles se dedicaram. Uma família chamada pelos estudiosos da família como sendo uma família conjugal, ou seja, a família que não tem filhos, apenas um casal. Uma família que tem apenas um membro, né? O pai, o filho liderando o filho, é apenas um membro da família, a família monoparental. Os estudiosos da família vão classificando, né? As igrejas foram abençoadas por Áquila e Priscila por igrejas de Corinto, Éfeso e Roma. Nós vamos examinar alguns textos, meus irmãos, que relatam os trabalhos de Áquila e Priscila nessas igrejas. E nós vamos chegar, meus irmãos, a algumas conclusões. E a primeira delas, que eu quero destacar com os irmãos, é que famílias que abençoam a igreja praticam a hospitalidade. Essa é a primeira característica. Já vimos aqui o caso da viúva de Sarepta. Mas a família que abençoa a igreja, ela pratica a hospitalidade. Então vamos ler o texto bíblico. Que meus irmãos me ajudem lendo. Atos 18, de 1 a 4. Vamos uma salva. E vejam que a história de Áquila e Priscila está especialmente em Atos 18, 1 a 28. Mas também, volta por favor, só para fazer a menção. Mas também nesse texto de 1 Coríntios 16 e 19, nós encontramos a intenção desse casal, né, tão importante na história da igreja. A prática da hospitalidade estava presente na vida deles. A família de Áquila e Priscila tinha deixado Roma por um decreto do imperador Cláudio naquela época. E tendo deixado Roma, eles partiram para Corinto. E chegando a Corinto, Lucas diz que quando Paulo chegou àquele lugar, ele encontrou aquele casal. E Áquila e Priscila hospedaram o apóstolo Paulo em sua casa. E nesse texto nós encontramos registro de Paulo a respeito do casal. Por 18 meses, em Atos 18, 11, nós vamos ver isso. Por 18 meses, Paulo esteve hospedado na casa de Áquila e Priscila. Ele ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. 1 ano e 18 meses, 1 ano e meio, Paulo esteve ali com aquele casal. Mas então, meus irmãos, durante esse período, Lucas afirma que a igreja de Corinto teve um crescimento significativo. Veja aí, o texto de Atos 18, verso 8. Olha o que diz aí, leia, irmãos, por favor. Veja então a importância desse casal. Eles abrem a sua casa para Paulo. Durante 1 ano e meio, Paulo prega a palavra ali. A casa dele se tornou uma congregação. E veja que no texto que nós lemos primeiro lá de Coríntios, né?
resgatar hoje entre os cristãos é a hospitalidade. Famílias que se deixam ser usadas por Deus, colocam a sua vida à disposição da igreja, a sua casa também, muitas vezes à disposição da igreja, do povo de Deus, sem dúvida alguma exercita o dom da hospitalidade e são abençoados por isso. A Bíblia fala sobre isso, sobre a bênção de sermos hospitaleiros, sobre a bênção de sabermos receber bem e agradavelmente as pessoas. E a Bíblia tem também recomendações claras sobre o dever do crente de receber bem as pessoas em suas casas, dever cristão de sermos hospitaleiros. Vamos ver alguns textos. Por exemplo, Lucas 10, verso 7. E as irmãs que leiam. Olha aí, a recomendação de Paulo, né? Exerça a hospitalidade. Os jovens, pedir os jovens que leiam o texto de 1 de Timóteo 5, verso 10. Paulo, mais uma vez, faz menção da hospitalidade aqui também no texto, né? E a igreja toda pode ler comigo um texto que é um texto de ouro, né? Um texto áureo, quando falamos de hospitalidade, que é o texto de Hebreus 13, verso 12. Vamos juntos? Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Pois é, esse é um texto de ouro, é um texto áureo, quando pensamos em hospitalidade. E é maravilhoso, né? Especialmente quando nós moramos no interior, temos mais oportunidade de fazer isso, né? Lá na África, nós recebemos muitas pessoas, né, em casa. Sem dúvida alguma, hospedamos anjos lá, muitos anjos. E eu tenho certeza que muitos irmãos, se fôssemos dar a oportunidade aqui, também falariam de momentos em que puderam receber em suas casas pessoas que foram abençoadas também. Vocês se lembram no ano passado, quando recebemos aquele grande grupo de americanos fazendo um trabalho de evangelização na nossa cidade? Os irmãos que receberam em suas casas, que acolheram, né? E que bênção, né? Poder receber, alimentar, cuidar daqueles irmãos, não é isso? Providenciar que tudo esteja pronto para que eles estejam preparados para o trabalho. A bênção, meus irmãos, uma grande bênção. A Bíblia diz que não devemos esquecer a hospitalidade, porque por ela alguns sem saberem, hospedaram anjos. Abençoar pensando, estar simplesmente abençoando aquela pessoa, cuidando daquela pessoa, sem saber, na verdade, está sendo abençoados com a presença divina daqueles anjos de Deus ali está. Nós estamos muito fechados hoje em nossas casas, apartamentos, condomínios, mas o fato é que nós, mesmo na cidade, nós podemos abençoar a igreja, fazendo da nossa casa um lugar de acolhimento. Uma das maiores estratégias de crescimento de igreja hoje, meus irmãos, são os grupos pequenos, grupos familiares, para estudo da palavra. Nós abrimos, quando estávamos ali em Campo Grande, no Rio de Janeiro, uma missão dentro do Lar Batista. Em frente ao Lar Batista, essa missão hoje vamos estar com 70 pessoas. Começamos essa missão há 4 anos, mais ou menos isso, né? Está com 70 membros nessa missão lá no Campo Grande. Conversava com o pastor da primeira igreja de Campo Grande, e ele disse que a expectativa era um crescimento muito maior naquela missão, porque de fato a minha estratégia era alcançar um condomínio que abriu em frente, um enorme condomínio, que abriu em frente aquela propriedade da cidade batista da criança, ali em Campo Grande, né? Mas o condomínio se fechou, fez uma campanha interna para que não fosse permitida a entrada dos crentes para evangelizar na igreja de lá.
abriram as suas casas, algumas pessoas, e começaram a fazer estudos bíblicos ali. Eles abriram a sua casa e contavam o que eles queriam. E assim, convidando, a pessoa aceitou o convite espontaneamente, começa a participar dos estudos bíblicos, e ali a palavra de Deus é disseminada. E essa tem sido uma estratégia que tem levado a igreja ao crescimento. Então, a hospitalidade, meus irmãos, é uma estratégia para esse tempo. Qualquer família da igreja pode abrir a sua casa e fazer dela um lugar de acolhimento, de hospitalidade. Como você pode abrir as portas de sua casa para abençoar a igreja? Tem outras possibilidades. Talvez no seu coração você já tenha algo em mente. Talvez no seu coração, na sua mente, você já esteja trabalhando, elaborando sobre isso. Alguma forma de abençoar a igreja e a vida de irmãos através do seu lar. Segundo lugar, famílias que abençoam a igreja também são confiáveis. Confiança. Família, meus irmãos, deve ser um lugar de confiança. E as famílias que abençoam a igreja são famílias que trazem essa característica. Veja o texto de Atos 18, versos 18 a 19. Tem a igreja que leia. A experiência de Paulo com esse casal. Primeiramente, eles foram hospedados por Paulo. Hospedaram Paulo, cuidaram de Paulo. Abriram o seu lar durante um ano e meio para a pregação do Evangelho. Certamente, também ao longo desse tempo, não apenas o discipulado, não apenas a pregação do Evangelho, mas a confiança se estabeleceu entre Paulo e aquele casal e vice-versa. De tal maneira, meus irmãos, que na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele passa por Éfeso, ele simplesmente deixa Áquila e Priscila naquela cidade. Mas ele não deixa aquele casal ali para fazer um turismo, para dar um passeio, para conhecer a cidade grande, a cidade famosa daquela época, que era Éfeso. Mas Paulo deixa aquele casal ali para que eles ali comecem a trabalhar na pregação do Evangelho daquele lugar. Paulo confia aquele casal no trabalho cristão, no trabalho missionário, a pregação do Evangelho em Éfeso. Veja a confiança de Paulo. Famílias, meus irmãos, que abençoam a igreja são famílias confiáveis. Famílias em quem você pode confiar, a igreja acredita, a liderança da igreja confia, o pastor não tem dúvida de que pode confiar, entregar tarefa, entregar responsabilidade, porque sabe que aquela família é uma família confiável. Paulo confiou no seu trabalho. Paulo sabia que neles ele podia acreditar. Era um casal confiável. Paulo podia dormir tranquilo, porque sabia em mãos de quem estava o trabalho missionário na cidade de Éfeso. Será que a sua família é confiável também? Será que você olha para a atuação, para o trabalho realizado na igreja, sua família tem sido uma família confiável no trabalho da igreja? Infelizmente, nos dias de hoje, temos visto muitas famílias que não têm tido a confiança por parte de seus líderes, por parte dos líderes que Deus tem colocado na frente da igreja. Nossas famílias precisam ser confiáveis em todos os sentidos. Por exemplo, devem ser confiáveis no que diz respeito às finanças na casa de Deus, né? As famílias, meus irmãos, na verdade, acabam sendo o sustentáculo da igreja, a sustentação da igreja, a sustentação financeira da igreja vem através das famílias. Uma coisa fantástica é quando a família, ela não apenas zela por isso o pai, a mãe, mas também educa os seus filhos, no sentido de que eles aprendam desde cedo a participarem também da vida financeira da igreja.
vivemos toda essa situação de restauração do templo, né? A igreja, as famílias da igreja se mostraram confiáveis. Famílias que chegaram junto, famílias que participaram, para que pudéssemos chegar aonde chegamos na restauração do templo. Outro lugar, outro ambiente em que as famílias precisam ser confiáveis é com relação à doutrina da igreja. Com relação à doutrina da igreja. Ali na família, meus irmãos, também nós encontramos toda a ambiência propícia para o ensino doutrinário, para que os filhos permaneçam na doutrina, o encorajamento, o estudo da Bíblia, o estudo das lições da escola bíblica dominical, a repercussão também das mensagens, muitas vezes publicadas no boletim, né, que vão para os lares. Os boletins da igreja, meus irmãos, não são papéis apenas para lembrar determinado compromisso, ou usar na igreja e depois guardar durante a semana, jogar no lixo. Mas o boletim muitas vezes tem uma função tremenda de ser um material para ser usado na evangelização, no estudo bíblico em casa, ou na fábrica, no escritório, onde você trabalha. E a família, meus irmãos, então proporciona esse ambiente confiável para a preservação da doutrina. A sua família pode ser confiável também no outro sentido, na lealdade para com o pastor. Meus irmãos, o trabalho ministerial, o trabalho pastoral não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil muitas vezes. E o pastor precisa realmente ter nas famílias uma confiança muito grande, para que possa. Ninguém faz o trabalho ministerial, o trabalho pastoral sozinho. O pastor desta igreja, por mais de 40 anos, o pastor Samuel de Souza, ele não construiu esse templo sozinho. Toda essa obra que nós vemos aqui, com certeza aconteceu porque muitas famílias cooperaram para que ela estivesse aqui hoje. Então o pastor precisa da lealdade das famílias, precisa perceber isso, a proximidade das famílias, o carinho, o relacionamento, a amizade do pastor com as famílias e das famílias também com o pastor da igreja. As famílias devem ser confiáveis também, meus irmãos, nas palavras empenhadas, né? Palavras sérias, palavras firmes, não palavras que ora uma coisa, ora já é outra coisa, mas firmeza nas suas posições. Em terceiro lugar, para completar o nosso estudo dessa noite, meus irmãos, famílias que abençoam a igreja, meus irmãos, são famílias que participam do crescimento espiritual dos outros. Famílias que amam o discipulado, participam do trabalho discipulado. Eu quero convidá-los a ver esse texto, ainda no capítulo 18, né? Versos 24 a 28. Vamos ver? A igreja toda vendo? Meus irmãos, que impressionante o testemunho desse casal. Eis que, enquanto eles estão ali trabalhando, surge uma pessoa, um outro crente, o nome dele é Apolo, homem culto, conhecido, que falava muito bem, se torna um pregador eloquente, poderoso na palavra, mas precisando ser discipulado, precisando ser trabalhado, acompanhado. E Lucas, então, no capítulo 8, verso 24 e 28, ele narra que Áquila e Priscila participaram ativamente do discipulado
discipulado de Apolo. Eles adotaram Apolo, acompanharam o seu desenvolvimento, e eles viram então surgir aquele pregador eloquente nas Escrituras, eloquente na apresentação da palavra, mas que precisava estar ali, sendo acompanhado passo a passo do seu crescimento. E não temos dúvida de que Áquila e Priscila, pelo texto que nós lemos, foram convocados por Deus para exercer esse discipulado. Família, meus irmãos, que abençoa a igreja são assim. Elas adotam pessoas, elas amam realmente participar do crescimento espiritual dos outros, colaboram para o crescimento espiritual dos outros, ajudam o novo crente, ajudam na caminhada, pegam na mão, conduzem a igreja. Quantas pessoas, meus irmãos, que permaneceram na igreja, se fortaleceram na igreja, que encontraram na igreja uma família que de alguma forma os ajudou, os adotou, lhes deu atenção, lhes deu apoio nos passos na fé. Qual pastor, qual igreja que não gostaria de ter um Áquila? Qual pastor, qual igreja que não gostaria de ter uma Priscila fazendo parte da sua membresia, como ser membro da igreja, ser ovelha da sua igreja? Gente que se preocupa com os outros, gente que dá a mão para conduzir os novos crentes. Imagine casais, famílias com o mesmo espírito de cooperação, divisão das necessidades, como teve Áquila e Priscila. Alertas, presentes. Imagine casais discipulando casais. Imaginem homens discipulando outros homens, mulheres discipulando outras mulheres, jovens discipulando outros jovens. Foi a visão de Áquila e Priscila. Áquila e Priscila nos ensinam, meus irmãos, que o trabalho discipulado, então, é muito importante na vida da igreja. Através da visão do discipulado dele, esse grande pregador surgiu. Mais tarde, a influência dele era tão grande na igreja que houve um momento que havia uma dispersão ali, e uns estavam seguindo Paulo, outros Apolo, né? Naquele momento, Apolo é lembrado, Apolo é mencionado, se tornou um dos grandes líderes da igreja naquela época. Áquila e Priscila tinham isso aí na sua coroa, né? Eles ajudaram aquele homem. Seja, meus irmãos, seja cada irmão, cada família, seja uma família abençoadora, seja uma família abençoadora na sua igreja, assim como foram Áquila e Priscila. Acho que é o último slide aí, isso. Como você e sua família querem abençoar a igreja? Sendo hospitaleiros, realizando algo para que todos possam confiar na sua execução, trabalhando na igreja, dedicando, de modo que a igreja, quando precisa de alguma coisa, quando precisa de alguém que vai suprir aquela necessidade, que vai socorrer, que de fato podemos entregar nas mãos, qualquer coisa vai acontecer, eles então irão procurar você, sua família. Será que você deseja abençoar a igreja, colocando-se à disposição para discipular novos convertidos, ou dirigir um grupo de estudo bíblico no lar, um grupo de crescimento no lar? Aproveite a oportunidade, que a sua família, que a sua casa, que o seu lar seja realmente esse lugar que se assemelha à igreja, né? A igreja que está em sua casa. Vamos olhar para o testemunho, para o exemplo de Áquila e Priscila, uma família que abençoava a igreja, que a sua família também seja bênção na igreja, independente do tamanho dela, se uma família de um, família de dois, ou família de muitos, Uma das alegrias que nós temos é quando nós vemos a nossa família toda trabalhando, envolvida na igreja. A minha maior alegria é quando eu vejo todo mundo, né, a Lusa, a Júlia, a Vitória, juntos trabalhando em alguma coisa na igreja. Aí nós vemos a nossa família como um time missionário, engajado, né, no propósito de Deus, na obra de Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar para o Senhor.
respeito da nossa família, do nosso lar. E o pastor Jair, que está conosco, que faça essa oração.